Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitos dizem que o dízimo era algo do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, dizem esses, não estamos debaixo da lei, mas da graça, e por isso não é preciso dizimar. Dizem, sim, agora no Novo Testamento devemos dar generosamente, mas não é uma lei. Simplesmente dão como podem dar. Mas é isso o que a Bíblia diz realmente? Então Deus mudou e não é o mesmo ontem, ou hoje e amanhã? Ou o que é que mudou? Sim, porque lemos em Hebreus capítulo 7, versículo 12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Há uma mudança de lei. Ora, vamos analisar isto cuidadosamente e neste sermão, vamos dar a pergunta, fazer a pergunta, devemos dar o dízimo? Há uma base espiritual para o dízimo. Há um propósito para o dízimo. E em que atitude e espírito? E, talvez não tenha pensado nisso, há mais que um dízimo. Por isso, vamos ver o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, como as pessoas falam acerca de que no Novo Testamento não estamos debaixo da lei, mas da graça, que sim, é correto, não estamos debaixo da lei, mas da graça, as pessoas interpretam isso como, olha, não precisamos guardar o sábado, não precisamos dizimar, não precisamos fazer várias coisas que não é o propósito ou o significado de que estamos debaixo da graça. Aqui está dois problemas básicos. Quando a pessoa diz, não estou debaixo da lei, mas da graça, e por isso não preciso de obedecer à lei. Aí dá dois problemas básicos. Primeiro, o que significa estar debaixo da lei? Sim, o que significa estar debaixo da lei? E segundo, quando Paulo fala da lei, de que lei está falando? Pois há mais que uma lei. Há várias leis. Você, por exemplo, tem as leis do trânsito e você conhece, há várias leis no país. Há várias leis, vários decretos, várias leis. E por isso preciso entender. A Bíblia também fala de várias leis. Da lei de Deus, das leis cerimoniais, das leis da nação de Israel. E por isso, o que é que quer dizer quando uma pessoa que não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça? O que é que isso quer dizer? Quando eu dou sessões de aconselhamento pré-batismo, e, queridos irmãos, eu dou sessões de aconselhamento antes do batismo, ou pessoas que querem saber, preciso de ser batizado ou rebatizado ou não, eu então recomendo a essas pessoas para se sentarem comigo, e eu sento-me com essas pessoas através do Skype ou do WhatsApp, com vídeo, ou simplesmente com som, e estudamos a Bíblia em junto para chegarmos a um ponto que, de facto, ambos, essa pessoa e eu, chegamos a um ponto que sim, precisa de ser rebatizada ou não. Porque vemos o entendimento disso tudo. Por isso, é um processo de várias sessões de aconselhamento, talvez uma dúzia, talvez mais, talvez 20.
E cada sessão é por 1 hora, talvez uma semana a semana. E eu recomendo vários estudos bíblicos para a pessoa ir estudando, conforme seguimos esse processo. Mas como eu estava a dizer, quando eu faço este aconselhamento para o batismo, um dos pontos iniciais de que eu explico ou falo é acerca de uma analogia do prisioneiro. Analogia de um prisioneiro. E para dar o exemplo dessa analogia, quero explicar como há várias leis primeiro. Por exemplo, há a lei do trânsito. Você, por exemplo, tem que aprender a lei do trânsito para obter uma carta de condução e saber as leis, quando tem que parar, quando é que tem que ir a uma certa velocidade e que sinais fazer ou não fazer, quando é que tem que fazer certos sinais. E por isso essas são as leis do trânsito. E quando uma pessoa segue as leis do trânsito, tudo bem. Tudo bem. Mas quando uma pessoa desobedece às leis do trânsito, então o que é que há? Há uma infração. Ou, noutras palavras, há uma transgressão. E então a pessoa está debaixo da pena dessa lei. Por exemplo, há uma outra lei que diz qual é o tamanho, ou a quantia, ou o tempo dessa multa. A multa pode ser uma certa quantia, uma multa, pode ser um certo período na prisão, dependendo da infração ou da transgressão. E por isso a pessoa tem que pagar essa multa antes de estar livre de poder, livre dessa lei. Porquê? Porque estava debaixo da pena da lei até ter pago a multa, pago a dívida. O mesmo com a lei de Deus, irmãos. A lei de Deus diz que não pode matar, não pode cobiçar, não pode roubar, etc. Quando você desobedece, o que é que acontece? Então está debaixo da pena da lei. E então, se você matou, se você mentiu, se você roubou, ou seja, que lei de Deus você tenha quebrado, você então está sendo um transgredor, uma pessoa que transgrediu, ou falando espiritualmente, é um pecador. E o seu castigo é a morte. Leia em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Diz assim: o salário do pecado é a morte. O que é o pecado? É a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. O pecado é a transgressão da lei. Por isso, o salário do pecado, a multa, digamos assim, a multa, o que você tem que fazer, a multa para pagar, é morrer. Ora, uma vez que você está morto, não pode fazer mais nada. Está morto. Ponto final. A vida acabou. Por isso o pecado é pago pela sua morte. Mas aqui está a graça de Deus. Que o seu pecado é trocado pela morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou com a vida dele pela nossa vida. Ele redimiu, comprou-nos de volta. De graça. Gratuitamente. Isto é a graça de Deus. Isto é a bondade, o amor de Deus. Ora,
Porque Jesus Cristo pagou por nós. Se nós estamos de facto arrependidos, agora estamos debaixo da graça, porque Ele já pagou. E por isso não estamos debaixo da pena da morte da lei. Porque a lei nos condenou à morte. Por isso é que diz em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus gratuita, de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. E por isso, entendendo isso, deixe-me agora dar o exemplo do prisioneiro que eu mencionei, há pouco, que dou às pessoas ao início do processo de aconselhamento. Vou dar o exemplo aqui a vocês. Por exemplo, uma pessoa está a guiar debaixo de uma influência alcoólica e a causar problemas. Isto é, uma pessoa está bêbada e está a guiar. E o policial apanha você e dá a você uma multa, ou põe na prisão, ou depende, seja a lei no seu país. E agora você está na prisão. Talvez esteja na prisão por muito tempo e você sabe que tem que estar lá por um certo período, ou tem que pagar uma multa. Mas esse período ainda não acabou, não terminou, o guarda vai e diz, olha, você pode sair. O que é que você vai dizer? Posso sair? Mas o juiz disse que eu tinha que ficar aqui por 2 anos, ou coisa assim, e agora só se passou 2 ou 3 dias. O que é que se passou? O que é que se passa? O que é diferente? E o guarda diz, vês este homenzinho aqui ao teu lado, ele porque gosta de você, ama a você, ele vai ficar na prisão por você. E você pode sair. Mas eu nem conheço este homem. Olha, quem é ele? É porque ele gosta de você. E você pode sair. Agora, porque você pode sair, está livre, você pode continuar a guiar bêbado? Não, está claro que não. Mas aqui, este exemplo é o que Jesus Cristo fez por nós. Este homenzinho que disse que vai para a prisão para você é o que Jesus Cristo fez por nós de graça. Mas agora, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da pena da lei, podemos agora continuar a roubar e a mentir, isso tudo? Está claro que não. Agora, ainda mais, porque não há um segundo Jesus Cristo. Só há um. Só um único sacrifício. Jesus Cristo por nós. E por isso agora precisa ter mais cuidado. E por isso é que este arrependimento tem que ser sincero. Queridos irmãos, por isso, no Novo Testamento, sim, não estamos debaixo da lei. Isto é, não estamos debaixo da pena da lei, que é a morte eterna. Mas estamos debaixo do dom gratuito de Deus, por Jesus Cristo, estamos debaixo da graça de Deus, porque Jesus Cristo, através do seu sangue e do seu sacrifício, nos tirou da pena da morte eterna para podermos ter a vida eterna. Mas, uma vez que não estamos debaixo da lei, isto é da pena da lei, mas que estamos debaixo da graça, isso não quer dizer que agora que estamos livres, não estamos condenados, nós agora não podemos continuar a quebrar as leis de Deus, a matar, a roubar, a quebrar o sábado, sejam quais elas sejam. Dos 10 mandamentos, basicamente. Por isso, há várias leis. Há as leis, a lei dos 10 mandamentos, que é a lei espiritual, mas há a lei com o preço da multa para pagar. E o preço da multa é a morte. Temos que pagar vida por vida. Olho por olho. Braço por braço. Vida por vida. Estamos mortos, temos que pagar. É o custo do pecado, é a vida.
vai custar outra vida, que é a vida de Cristo, para pagar por nós. E por isso a lei de Deus, os 10 mandamentos, define as transgressões. Isto é, a lei de Deus define, nos diz, quando somos pecadores. Quando estamos a quebrar a lei de Deus, isto é quando somos pecadores. E depois há a outra lei que diz qual é o sacrifício que tem que ser pago por causa disso, que é a lei dos sacrifícios, as leis cerimoniais, mas que apontam, na realidade, ao verdadeiro sacrifício, o único sacrifício que, na realidade, paga pela nossa vida, que é a vida de Cristo, que é o sangue de Cristo. E por isso a lei cerimonial do Antigo Testamento simplesmente estava a apontar para o verdadeiro sacrifício. E por isso, o pecador que está arrependido e que agora está debaixo da graça de Deus, esse pecador, agora que saiu, que não está condenado, não pode continuar a matar e a roubar isso tudo. Não, porque senão vai de volta. Está condenado de novo. Mas aquele que se arrependeu não vai querer fazer isso. Vai ter uma mente, um sentimento diferente, porque está a seguir a mentalidade, o sentimento de Cristo. E por isso não vai querer, vai ter uma intenção, uma motivação diferente. E por isso não há condenação para ele. Como lê-se em Romanos 8, versículo 1. Queridos irmãos, estão a entender? É preciso entender que não estamos debaixo da lei. Isto é, da pena da morte que a lei impõe aos pecadores. Mas estamos debaixo da graça, isto é, somos perdoados de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que agora podemos continuar a pecar. Vejam aqui, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A aliança, a promessa. A aliança foi feita com Abraão, através da circuncisão e outros atos de promessa que Deus fez a Abraão, que foi muito antes de Moisés, muito antes de saírem do Egito e de receberem não só os 10 mandamentos, mas as leis cerimoniais. Porque essas leis cerimoniais vieram 430 anos depois da promessa a Abraão. Ora, a promessa a Abraão foi feita a ele por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Você pode ler em Gênesis, capítulo 26, versículo 5, que Abraão obedeceu às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. Por isso as leis de Deus já existiam. E porque Abraão agradou a Deus, fez o que Deus disse a ele para fazer em fé, então Deus fez a ele uma promessa. E essa promessa a Abraão foi feita baseada na obediência e na fé que ele tinha em Deus, na confiança que ele tinha em Deus. 430 anos depois, quando saíram do Egito, esses israelitas já se tinham esquecido das leis de Deus, por isso foram renovadas ou relembradas a eles, mas por causa das transgressões, dos pecados, teve que dar a eles as leis cerimoniais também. Porque veja aqui no versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ora, que lei é que ele está a falar? Qual é a razão da lei? Diz, a razão da lei é que foi adicionada por causa das transgressões.
a lei dos sacrifícios foi adicionada porque tinham quebrado a lei espiritual dos 10 mandamentos, das transgressões. E por isso o propósito da lei cerimonial, foi adicionada. Quando Paulo está a falar aqui da lei, temos que ler o contexto para ver de que lei ele está falando. Por isso, quando Paulo diz que não estamos debaixo da lei, ele quer dizer que não estamos debaixo da pena da lei, por causa da graça de Deus. E quando ele está a apontar aqui que a lei foi adicionada, está a dizer que foi a lei das cerimônias, dos sacrifícios que foram feitos no tabernáculo e mais tarde no templo. Mas esses sacrifícios foram adicionados por causa de transgressões, isto é, de desobedecerem a Deus. Veja então também aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Romanos 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Sim, precisamos de mais graça, por isso continuamos no pecado, fazemos ir a mais pecado para termos mais graça de Deus, mais perdão de Deus. Não, de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que, por causa do pecado, morremos. E por isso, não só morremos, mas temos que mudar a nossa vida. Esta vida pecaminosa tem que morrer, tem que ser uma vida nova, tem que ser um novo eu. Queridos irmãos, nós somos feitos justos. Somos feitos reconciliados, justos, comprados de volta através do sacrifício de Jesus Cristo por causa da bondade, da gentileza, do amor, do dom gratuito de Deus. Isto é da graça de Deus. E não por quaisquer obras da lei. Não é porque eu estou a obedecer aos 10 mandamentos continuamente que agora os meus pecados são perdoados. Não. Obedecer completamente às leis de Deus é o que eu preciso fazer. Mas pagar os pecados tem que ser com outra lei, a lei das multas. E a lei da multa que é a vida por vida. E como é isso? É o sacrifício de Jesus Cristo que pagou pela nossa vida. Por isso, repetindo, no Antigo Testamento haviam sacrifícios e esses sacrifícios apontavam a Cristo, o verdadeiro sacrifício, que se sacrificou de uma vez para sempre. Por isso não precisamos continuar a fazer sacrifícios. Agora temos Cristo. E o nosso sacrifício agora é onde vivermos uma vida nova, uma vida transformada. Uma vida sem pecar. Por isso é que lemos em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Romanos 12, versículo 1 e 2, que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é o nosso sacrifício? Não é queimar uma ovelha ou um touro. O nosso sacrifício é nós sacrificarmos a nossa carne para não estarmos a fazer ou cometer os pecados da fraqueza carnal. Esse é o nosso sacrifício. É o sacrifício para termos cuidado com como pensamos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para não estarmos a pecar. Esse é o grande sacrifício que temos que fazer. Porque diz assim: é o vosso culto racional. É o que nós temos que fazer. E por isso, diz no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas sejam transformados, uma metamorfose, transformados na nossa mente, a nossa mente ser completamente transformada, mudada, para que estejam a experimentar, estejam a praticar o que é bom, perfeita e agradável vontade de Deus.
Isto é, que estamos a obedecer a Deus do nosso coração. Então, entender o que quer dizer não estar debaixo da lei, mas na graça. Por isso, as pessoas que dizem, olha, no Novo Testamento não precisamos dizimar porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Isso é uma interpretação incorreta, irmão. É a mesma coisa que dizer, olha, no Novo Testamento posso roubar porque não estou debaixo da lei. Estou debaixo da graça. Isso não é lógico, irmãos. No Novo Testamento posso mentir, posso adulterar. Não. Mas não estou debaixo da lei. Não está debaixo da pena da lei. Porquê? Porque você foi perdoado de Jesus Cristo, mas você tem que se arrepender e tem que mudar a sua vida. Não pode continuar a viver dessa maneira. Ora, então vamos falar acerca do dízimo, que, ao fim de contas, é o tema hoje, mas era importante explicar este plano de fundo bem claramente, para entenderem. O dízimo era recebido pelos levitas. Vejam em Números 18. Números 18. Levítico, Números 18. Números 18, versículo 21. Os filhos de Levi, isto eram os levitas, aos filhos de Levi dei os dízimos em Israel por herança, para o serviço ou pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Isto é, os ministros, digamos assim, em linguagem moderna, os ministros na congregação de Israel eram os levitas. Veja no versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, Deus deu esses dízimos aos levitas. Por isso, quando uma pessoa paga o dízimo, ou pagava o dízimo no Antigo Testamento, esse dízimo era passado aos levitas. Por isso estão a ver aí esse princípio. O dízimo era dado aos levitas. Vejam também este princípio em Levítico 27. Levítico 27. Levítico 27. Levítico 27, vamos começar a ler no versículo 1. Levítico 27, versículo 1. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem de idade de 30 anos até 70, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Por isso, vês aqui, no Levíticos 27, havia certas avaliações e certas coisas que eram aplicáveis. Agora, continuando um bocadinho mais adiante, no versículo 30. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Por isso está aqui no Levíticos, explica várias leis, vários princípios que foram adicionados, porque vemos aqui há várias leis, mas está aqui a dar acerca do dízimo da terra. O dízimo. São do Senhor. São santas ao Senhor. E como lemos, Deus deu esses dízimos aos levitas, porque eles não receberam herança. Por isso, o dízimo é sagrado do Senhor. Não é meu, não é seu, não é para eu decidir como eu vou usar, é do Senhor. Ora, aqui vê-se
que o dízimo, então, é parte vital do sistema de adoração a Deus. E aqui vê-se que o dízimo, assim, encoraja nós a ter confiança em Deus. Porquê? Porque estamos a dar uma porção do nosso rendimento. Então temos de confiar em Deus que Ele nos vai ajudar no resto. Porque é como vou ter um rendimento um bocadinho menor, menos 10%. E por isso nos ajuda a ter muito cuidado, ainda mais cuidado com as poucas coisas que temos. Por isso, o dízimo garante uma atitude muito equilibrada e correta no nosso relacionamento com Deus. Temos de ter uma atitude muito cuidadosa. Quando não damos o dízimo a Deus, está a afetar o nosso relacionamento com Deus, porque o dízimo pertence a Deus. Ora, se eu não estou a dar o que pertence a Ele, vai afetar a nossa adoração a Ele. Que isso vai ter outras consequências. Então vamos falar acerca da lei do sacerdócio, porque os levitas recebiam o dízimo, depois os levitas pagavam o dízimo deles aos sacerdotes. Então vamos ler esta lei dos sacerdotes e dos levitas. Veja em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Porque aí estamos a ver a lei acerca dos levitas, porque diz que os dízimos eram dados aos levitas. E vejam aqui no versículo, no capítulo 7, versículo 11. Bem, este capítulo 7 fala acerca de que Abraão deu o dízimo. Vemos aqui que Abraão deu o dízimo e que esse dízimo era dado a Melquisedeque. Vemos também quem é o Melquisedeque, que é descrito aqui, que não tinha começo nem fim, isto era, não tinha geração, que era basicamente Jesus Cristo. Mas, continuando aqui, diz que pagavam aos levitas. E diz aqui no versículo 11, se porém a perfeição houvera sido diante do sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, pois foi por eles que receberam a lei, através deles, mas se houvesse perfeição neles, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote, que é Jesus Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão, que Arão era o filho dos levitas. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Qual lei? A lei dos sacerdotes. Porque tinham que dar o dízimo aos sacerdotes. Mas agora a mudança de sacerdote, em vez de ser os levitas, os sacerdotes são os ministros de Jesus Cristo, é Jesus Cristo, o sumo sacerdote. É o ministério de Jesus Cristo. Por isso não era o ministério dos sacerdotes levitas, no Antigo Testamento. Agora houve uma mudança destes sacerdotes para os ministros de Jesus Cristo, de acordo com o novo sacerdote, a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Ora, se há uma mudança de sacerdote daqui para ali, há mudança da lei do dízimo daqui para ali. O dízimo, por causa disso, é então dado ao ministério de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico que aborda este tema, que aborda em grande detalhe quem é Jesus Cristo, a verdadeira história de Jesus Cristo, isso tudo, mas também aborda este ponto acerca da responsabilidade de Jesus Cristo como um sacerdote, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso, peçam esse guia de estudo bíblico, que é gratuito. Podem ir ao nosso site e encomendar esse estudo bíblico. Por isso, o que é que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? O que mudou
Não é que Deus está a dizer, olha, não é preciso pagar o dízimo. É que Deus mudou a lei do dízimo para, em vez de ser para os sacerdotes levíticos, porque mudou o sacerdócio para o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, que é de Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então, o dízimo, em vez de ir para os levitas, o dízimo agora vai para o ministério de Jesus Cristo, para o corpo espiritual de Cristo, para a organização física que está a fazer a obra de Cristo, a obra de Deus, a obra do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. E por isso o dízimo mudou, em vez de ir para os levitas, Antigo Testamento, no Novo Testamento vai para o ministério de Jesus Cristo. Qual é a atitude de Deus para com o dízimo? A atitude de Deus para com o dízimo não mudou. Simplesmente a lei do dízimo ser dado aos levitas mudou, porque o sacerdócio mudou de levitas para Melquisedeque, para Jesus Cristo. O dízimo agora, por isso, mudou, em vez de ser, a lei do dízimo mudou, em vez de ser dado aos levitas, a lei do dízimo continua, mas agora é dado aos ministros de Jesus Cristo, deste novo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. A atitude de Deus não muda. Vejam, por exemplo, aqui em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Roubará o homem a Deus. Você está a roubar a Deus? Como é que você pode roubar a Deus? Porque Deus diz aqui, todavia, vós me roubais e dizem. E estão a dizer, estão a roubar e depois estão a dizer, nós nunca roubamos a Deus. Eu nunca roubo a Deus. Queridos irmãos, a lei de Deus não mudou. Não podemos roubar. E muito menos não podemos roubar a Deus. E as pessoas perguntam, em que te roubamos? O que é que Deus diz? Nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Queridos irmãos, isto é particularmente aplicável ao Novo Testamento. Porque, ao fim de contas, o livro de Malaquias, que está ao fim do Antigo Testamento, aqui é uma instrução para a Igreja de Deus. Muito significado aplicável para a Igreja hoje em dia. Instruções para o Novo Testamento, profecias. Porque mesmo, vejam aí, ao fim de Malaquias diz que eu vos enviarei o profeta Elias, isto é o profeta no nome de Elias, na posição com responsabilidade de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos irmãos, isto está perto. E essa obra, a obra de Melias, no espírito de Melias, vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E por isso tem que haver este novo, renovado cuidado nas famílias. Isto é a obra que a Igreja de Deus está hoje a fazer. Isto é profético para hoje em dia. E onde é que as pessoas roubaram? Nos dízimos e nas ofertas. As igrejas todas praticamente dizem, olha, já não é preciso dar o dízimo. Poucos dizem que é preciso dar o dízimo. A maioria das pessoas dizem, não é preciso dar o dízimo no Novo Testamento. O que é que estão a dizer? Estão a roubar a Deus. Isto é tão flagrante que está aqui escrito que o homem estava a roubar a Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. A maioria dos cristãos estão a dizer isto. A nação toda. Versículo 10. Trazei todos os dízimos. Queridos irmãos, há mais que um dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto. Prova. Prova Deus. Porque Deus não mente. Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu
e não derramar sobre vós benção sem medida. Se você não está a ser abençoado, se você diz, olha, eu não tenho dinheiro para dar o dízimo, para pagar o dízimo, talvez por causa disso é que você não tem dinheiro. Não é uma questão que você não tem possibilidade de dar o dízimo, é que você não tem possibilidade de não dar o dízimo. Porque então está a ser amaldiçoado. Jesus Cristo em Mateus 23, versículo 23, está a falar acerca dos pontos importantes da lei, os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E diz, devem fazer esses, mas não omitir os outros, que é o dízimo. Não devem omitir o dízimo. Foi o que Jesus Cristo disse. Queridos irmãos, os israelitas davam o dízimo aos levitas, visto que a mensagem de salvação individual e do mundo, hoje em dia não é pregada pelos levitas, mas é pregada pela Igreja de Deus. Esta responsabilidade é agora da Igreja no Novo Testamento, da Igreja de Deus, de pregar a boa nova do Reino de Deus e a boa nova de Cristo. E por isso, nós temos que suportar monetariamente o ministério de Jesus Cristo para poderem fazer esta obra. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 7 a 8. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 7 a 8. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 7 a 8. Diz assim, porque na verdade, primeiro é o 1 Coríntios, desculpe, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 a 8. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vocês exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Paulo estava a dar, ou pregar, o Evangelho, a boa nova do Reino de Deus, gratuitamente. Queridos irmãos, não é o que nós fazemos na Igreja de Deus. Você recebe a revista A Boa Nova, você recebe os guias de estudo de nós. É tudo gratuito. Não paga um cêntimo. É gratuito. Pois diz no versículo 8, despojei outras igrejas recebendo salário. Paulo recebeu salário de outras congregações para vos servir. A obra, a revista A Boa Nova, os guias de estudos da Igreja de Deus Unida, são pagos por dízimos de outras congregações. Na maioria, não são pagos por vocês. E os ministros recebem salário. Nem todos, alguns dos ministros da Igreja de Deus trabalham por tempo inteiro, recebendo salário, como diz aqui, como Paulo recebeu, despojando outras congregações. Mas a congregação de Coríntios não estava a pagar pela obra que Paulo estava a fazer em Coríntios. Vejam em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14 a 18. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. A igreja dos Filipenses estava a ajudar financeiramente Paulo para ele pregar a boa nova em Coríntios.
Porque até para Tessalónica mandaste, mais do que uma vez, ajuda financeira, como ele diz aqui, para as minhas necessidades. Paulo recebeu ajuda financeira dos filipenses, não de Coríntios. Outras congregações o ajudaram para ele poder fazer a obra. Sim, ele também trabalhou, mas vê-se que, assim, a instrução bíblica é que o Evangelho, a pregação do Evangelho é paga pelo Evangelho. Vejam comigo 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 7 a 14. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Se o seu exército, o exército no seu país, o pessoal do exército estão a pagar do bolso deles? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? É ou não é? Porventura falo isto como homem? Ou não o diz também a lei? A lei de Deus diz isso. Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Olha, o boi não pode comer do trigo. Não, pode comer, vai trabalhando, vai comendo do trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é, de certeza, seguramente, por nós que Ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós, está a falar Paulo aqui dos ministros de Jesus Cristo, se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Como é que vamos receber bens materiais? Pelo dízimo. Pelo primeiro dízimo. O dízimo do Senhor, que é dado aos levitas, mas a lei mudou, que é dada agora aos ministros de Jesus Cristo. Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Portanto, não usamos este direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo está a dizer, em Coríntios, não estou a receber dízimos de vocês, porque vimos que ele recebeu dos filipenses. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, o altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É uma ordem, é um mandamento. No Novo Testamento, de pregar o Evangelho. Por isso que as pessoas dizem, olha, no Novo Testamento estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, por isso não é preciso pagar dízimo. Irmãos, vimos aqui claramente que estão a distorcer, mudar as Escrituras, o significado, o que quer dizer estar debaixo da pena da lei, porque estamos debaixo da graça, isto quer dizer recebemos o perdão gratuitamente, mas agora temos que obedecer às leis de Deus. E a lei do dízimo não mudou, mas mudou de ser dado, em vez de ser dado aos levitas, é dado ao ministério de Jesus Cristo. E por isso diz aqui, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
quando dás o dízimo, estás a alinhar a tua atitude com a atitude de Deus. Porque Ele é o grande doador, é aquele que dá, é aquele que tem tanta graça para você, dá tanto para você, e você simplesmente está a dar a Ele um bocadinho, 10%. A demonstrar o carinho que você tem para com Ele. Você tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro, é só 10%, é igual. A percentagem é a mesma. Atos 20, versículo 35 diz: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais abençoado, mais bem-aventurado é dar do que receber. A sua atitude é sempre receber, pedir dinheiro, receber, dá-me dinheiro, dá dinheiro, ou é uma atitude de dar? Mesmo que tenha pouco, dá. Como vimos, o dízimo é santo ao Senhor, como vimos em Levítico 27, 30. É para ser dado ao Senhor. Não é para nosso uso. Não é para nosso uso. Mas há um dízimo que é para o nosso uso. Para comermos no lugar que o Senhor escolher. Você sabia? Então há mais que um dízimo. O primeiro dízimo é do Senhor. O segundo dízimo é para nós usarmos, para pouparmos para nós próprios, para nós usarmos quando vamos, por exemplo, à festa dos tabernáculos. Veja aqui em Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. Versículo 4. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. E depois diz assim: e esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos serviços e os vossos dízimos. Por isso vão ao lugar que o Senhor, e então vão usar para isso os vossos dízimos. Isto é o que nós chamamos hoje em dia o segundo dízimo. E veja assim, para lá, versículo 7, com esse dízimo, o segundo dízimo, vocês vão usar esse segundo dízimo para comer perante o Senhor, vosso Deus, por vos alegrar em tudo o que fizeres, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Não procedereis em nada segundo fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Não é o que você acha. É um dízimo. É uma lei. E ali tem que comer perante o Senhor. Veja no versículo 17. No versículo 17. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo. Veja no versículo 18. Mas comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Isto é, quando sais de tua casa para ir para a festa dos tabernáculos. Sim, o segundo dízimo, queridos irmãos, é um sistema de poupança para nós usarmos durante os dias de festa, particularmente as festas anuais, particularmente a festa dos tabernáculos, que acontecem durante 3 períodos do ano. E por isso lemos em Deuteronômio, capítulo 14, vem aqui, 14, versículo 22, sim, 22, diz aqui, Deuteronômio 14, versículo 22, certamente darás os dízimos. Deuteronômio 14, 22. Lucas 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, ali fará habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Porquê? Para aprenderes a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Vais comer o dízimo. Mas qual é o dízimo? Não é o primeiro dízimo, porque esse é dado, pertence ao Senhor. Mas o segundo dízimo é para você comer durante a festa dos tabernáculos. Veja no versículo 26. Esse dinheiro
dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Não estás para seres bêbado, mas ali vais regozijar, vais-te alegrar de uma maneira equilibrada, não vais ser um comer e ficar assim avarento, não é? Não. Mas farás isso com cuidado. Por isso, o primeiro dízimo pertence ao Senhor, o segundo dízimo é para nós. E se você precisa mais informações acerca disso, temos um guia de estudo bíblico acerca dos dízimos, que é intitulado O que a Bíblia ensina sobre o dízimo. E aí está a explicar acerca do primeiro dízimo, assim como acerca do segundo dízimo. Mas continuando a ler aqui em Deuteronômio 14, veja aqui no versículo 28. Ao fim de 3 anos tirarás os dízimos do fruto do 3º ano. E aqui de 3 em 3 anos, num período de 7 anos sabático, no ano 3 e no ano 6, de 7 anos, então, esse período, usarás esse dízimo desse período. Então virá, versículo 29, o levita, pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, e que estarão dentro da tua cidade e comerão e se fartão. Esse é digamos assim, uma porção de ajudar aquele que não tem, que é o pobre. Com mais detalhes disso, uma vez mais, está no nosso guia de estudo bíblico. Aqui ao fim, a falar desse, digamos assim, desse dízimo que só é usado 3 em 3 anos. E por causa da administração que é feita, porque é para ajudar os pobres, nós nos nossos países já temos coisas como segurança social e desse género, e através disso estamos a mais do que pagar isso, porque a segurança social é mais do que Deus está a dizer nesta secção aqui. E por isso, de uma maneira administrativa, a Igreja de Deus explica como administrar essa ajuda aos pobres. Por isso, vemos aqui que Deus nos dá uma instrução bem clara para darmos o dízimo. Lembre-se, isto é uma lei, não é uma dávida. Por isso, não é o que eu quero dar, é a lei do dízimo, a lei dos 10%. A lei diz que temos que pagar 10%. E sim, há ofertas. Como lemos em Malaquias, diz, vocês roubam em dízimos e ofertas. Sim, há ofertas que você dá como você decide. Vejam em Deuteronômio 16, versículo 16 e 17, que diz, quando venham perante o Senhor, deem ofertas e conforme vocês tenham possibilidade, deem essas ofertas. Além do dízimo. Lemos, por exemplo, no Novo Testamento, que havia uma seca em Jerusalém. E os irmãos em Jerusalém tinham certas necessidades. E por isso os irmãos de Coríntios prepararam umas cestas de comida para mandar aos irmãos de Jerusalém. E vemos aí isso em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Que os irmãos em Coríntios ajudaram os irmãos em Jerusalém com essas cestas básicas, digamos assim, para ajudar os irmãos em Jerusalém. Vemos aqui em 1 Coríntios 16, versículo 1, quanto à coleta para os santos. Quer dizer, esta coleta para pôr comidas que não apodreciam juntas para poderem mandar aos santos de Jerusalém. Fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Sim, como eu disse às igrejas da Galácia para fazerem isso, vocês em Coríntios façam o mesmo. No primeiro dia da semana, porquê? Porque o sábado era o dia do culto, não era um dia de trabalhar. Mas no primeiro dia da semana, depois do culto, no dia seguinte, no domingo, porque não era o dia de culto, então podiam se juntar e fazer estas coisas de pôr as cestas básicas, de criar estas cestas. Ponham da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for, que quando eu chegar aí já está tudo em ordem. Está tudo em ordem. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas de apresentação
para levarem essas cestas básicas, as vossas dávidas a Jerusalém, aqueles que vocês decidirem ir com essas cestas básicas para lá. E foi o que Paulo estava a dizer aqui. E por isso esse exemplo, vemos em 2 Coríntios capítulo 9, foi um exemplo a outras igrejas. E por isso diz aqui em 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, diz assim: quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-los, porque bem conheço a vossa presteza, porque como ele disse que façam isso durante a primeira carta de 1 Coríntios, agora no 2 Coríntios está a dizer, vocês fizeram isso, não preciso estar a dizer mais, porque de qual me glorio junto aos de Macedónia, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitas outras congregações, porque vocês têm sido um bom exemplo de dar estas cestas básicas aos que têm necessidades. E depois vê-se aqui, um bocadinho mais adiante, no versículo 6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. E conforme se você dá, Deus vai dar a você ainda mais. Quando você paga o dízimo e quando você dá as suas ofertas, Deus retribuirá a você ainda mais. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui está a falar das ofertas, está claro, destas ofertas, destas cestas básicas. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Precisamos dar com alegria, dar generosamente. E isto há um grande princípio. Queridos irmãos, como vimos, há o dízimo e há as ofertas. O dízimo é uma lei, é uma quantia fixa. As ofertas é o que você pode, conforme no seu coração. E Deus vê os corações. Então, recapitulando, irmãos, o dízimo, no Antigo Testamento, continua no Novo Testamento, mas agora é para o ministério de Jesus Cristo, para a Igreja de Deus pregar a boa nova. Por isso é que mandamos a você gratuitamente as boas novas e os guias de estudo bíblico gratuitamente por causa dos dízimos de outras congregações. E também dá uma ajuda aos ministros que trabalham por tempo inteiro, como é o meu caso, para fazer a obra. Porque senão não podia estar a fazer esta obra. Nem todos trabalham por tempo inteiro. Esse dízimo que vocês dão ao ministério de Jesus Cristo é o primeiro dízimo. É santo ao Senhor. É do Senhor. É para ser dado ao Senhor e Ele então deu aos ministros. E é usado pela Igreja, como disse, para pregar a boa nova e o trabalho ministerial dos pastores do povo de Deus. Depois há um segundo dízimo que é para você usar, para você mesmo, para usar durante a festa dos tabernáculos, por exemplo, para poder celebrar a festa dos tabernáculos. E, além disso, temos a responsabilidade de cuidar do levita, do estrangeiro, do órfão e da viúva dentro das nossas portas. E, por isso, mencionei que esses pontos são todos abordados no nosso guia de estudo acerca do dízimo. Por isso, vemos que Deus nos dá instruções bem claras, queridos irmãos, que temos que pagar o dízimo. Estou a usar a palavra pagar, porque não é uma dávida, é uma lei. E nos promete abençoar. Deus diz para nós provarmos a Ele. A minha pergunta é, você está pronto a fazer o que Deus te diz para fazer? Em fé ou não? Porque quando você fizer isso em fé, Deus o vai abençoar. De várias maneiras. Não tem que ser financeiramente, pode ser com saúde, pode ser com felicidade, pode ser de muitas maneiras. Além disso, há ofertas que damos generosamente, que damos de boa vontade. Isso não é uma lei. É simplesmente como podemos, conforme Deus nos tenha abençoado. E, queridos irmãos, Deus está vendo o seu coração e o meu coração, os nossos corações.